Olá, sou eu de novo, a Maria José, e vamos continuar nossa leitura, dessa vez Josué 21 e 22. A cidade dos levitas, Josué abençoa e manda para casa as 2 tribos e meia, o altar junto ao Jordão. Josué 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos desse cidade para habitar e aos seus arrebaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, a seguinte cidade e os seus arrebaldes. E saiu a sorte para os filhos dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas. Tiveram por sorte a tribo de Judá, e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte as famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias das tribos de Isacar, da família da tribo de Asse e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bassã, 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, essa cidade e seus arrebaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, essa cidade por nome foram mencionadas, para que fosse dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim deram a cidade de Arba, do pai de Anak, essa é Hebron, no monte de Judá e os seus arrebaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jafoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, a cidade de refúgio do homicida, e os arrebaldes, Libna os seus arrebaldes. Jatir e os seus arrebaldes, Temoá e os seus arrebaldes, Elon e os seus arrebaldes, Terbi e os seus arrebaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e a Jutá e os seus arrabaldes, e a Bet-Sem e os seus arrabaldes, 9 cidades destas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anote e os seus arrabaldes, Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E a família dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sorte da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio dos homicidas, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gesser, e os seus arrabaldes, e Quebizaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabalde, Gebeton e os seus arrabalde, Aijalon e os seus arrabalde, Gat-Rimon e os seus arrabalde, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabalde, 2 cidades. E a cidade para a família dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, e Baçã e os seus arrabaldes, e Bet-Terá e seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar,
Quizion e seus arrabaldes, Daberate e seus arrabaldes, Jarmute e seus arrabaldes, Enganim e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal e seus arrabaldes, Abdon e seus arrabaldes, Eucate e seus arrabaldes, e Reobe e seus arrabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio dos homicidas na Galiléia, e os seus arrabaldes, e Amote Dor e seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos mais levitas foram dados da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabalde, Cartã e os seus arrabalde, Dínima e os seus arrabalde, Naalau e os seus arrabalde, 4 cidades. Da tribo de Rubem, Bezer e os seus arrabalde, Ejasa e os seus arrabalde, Quedemote e os seus arrabalde, Meate, Mefate e os seus arrabalde, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabalde, e Naim e os seus arrabalde, Esbom e os seus arrabalde, Jazer e os seus arrabalde, ao todo 4 cidades. Todas as cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam nessa cidade, cada um com os seus arrabaldes em redor dela. Assim estavam todas as cidades. De maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhe deu repouso de todos os lados, conforme tudo que jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou em suas mãos. Palavra alguma falhou de todas as coisas boas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gadistas e a meia tribo de Manassés e disse-lhe: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardasse, e a minha voz obedecesse em tudo quanto vos ordenei. Aos vossos irmãos, por todo esse tempo, até o dia de hoje, não desamparaste, antes tivesse cuidado em guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhe tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tendo cuidado em guardar as diligências, o mandamento e as leis de Moisés, o servo do Senhor. Vos mandou que amei ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardai os seus mandamentos e vos chegais a ele. Eu sirvo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu, e foram-se para suas tendas.
Ora, Moisés deu herança em Baçã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre os irmãos, aquém do Jordão, para o ocidente, enviando-os. Josué também as suas tendas os abençoou. E falou, dizendo: Voltai-vos às vossas tendas com grande riqueza, e com muitíssimo gado comprado com ouro, com metal e com ferro, e com muitíssima roupa, e com vossos irmãos repartiu o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Rubem, os filhos de Gad, a meia tribo de Manassés, voltaram e separaram-se dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, do que foram feito possuidores, conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, no limite do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel reuniram-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló e saíram em guerra contra eles. Enviaram os filhos de Israel aos filhos de Rubem e aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés na terra de Gileade, a Fineia, filho de Eleazar, o sacerdote, e as 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. E indo ele aos filhos de Rubem e aos filhos de Gad e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é essa, que cometesse contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos revelardes contra o Senhor. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor, para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que rebelando-se com vós hoje contra o Senhor, amanhã ele irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre vós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebelei contra nós, edificando-vos um altar além do altar do Senhor vosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema. Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então respondeu os filhos de Rubem e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, ele o sabe. Israel mesmo o sabe. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Só nós edificamos um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e ofertas de alimento, ou sobre ele apresentar ofertas pacíficas. O Senhor mesmo de nós o requeira. Se antes não o fizemos por receio disto, dizendo: amanhã nossos filhos virão falar a nossos filhos, dizendo: que vós tendes com o Senhor de Israel? Pois o Senhor
pois o Jordão no termo entre nós e vós. O filho de Rubem e os filhos de Gade não têm de parte no Senhor. E assim bem poderia vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos, prepara-nos agora e edifiquemos um altar não para holocausto e nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre nossas gerações depois de nós, nos sejais em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Por isso, dissemos, quando suceder que amanhã assim nos diga, a nós e a nossa geração, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos do Senhor edificando altar para holocausto, oferta de alimento ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo isso, pois, Finéias, o sacerdote e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéia, filho de Eleazar, o sacerdote, ao filho de Rubem, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés. Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Portanto, não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade, voltaram à terra de Gileade, à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram